emociono muito toda vez que eu conto um pouco como foi receber, né, o Jackson falando o nome do Circo Espacial, porque nós estávamos reunidos para decidir o nome do futuro circo. E aí ele desceu, eu não me lembro agora se ele estava dormindo ou se ele estava brincando, mas ele desceu uma escada e falou assim: mãe, por que você não coloca espacial, a nova era do circo? Então eu me emociono muito quando eu lembro disso, porque querubim é anjo, então eu brinco que sempre foi um anjo que iluminou ele quando deu o nome espacial, porque nós somos muito felizes com esse nome. Eu acho que é um nome que deixou, né, muitas lembranças, que traz muitas lembranças, que remete ao futuro. Então acho que ele foi um anjo que iluminou o Polaco quando ele teve essa visão de dar o nome ao circo. Pois é, assim, eu era muito criança, isso já faz 25 anos mais ou menos, mas eu lembro que eu estava no quarto, dormindo, e eu sempre fui uma criança que gostei sempre de espaço, astronomia, então sempre tem esse fascínio pelo espaço. E eu lembro que estava um sonho, eu imaginei um circo espacial, assim, viajando, etc. E acordei, eu lembro que eles estavam falando sobre os nomes, vim correndo como criança, assim, e falei: mãe, por que você não coloca o circo espacial? E saí, assim, foi uma coisa bem natural. E minha mãe olhou, gostou, falou com todo mundo também gostou, e aí iniciou a história do circo espacial. Em reunião em 1985 de algumas pessoas, entre elas o Luiz Antônio Jardim, que tinham a ideia de montar um espetáculo diferente, eu imaginei que a gente podia montar um circo que tivesse um conceito de vanguarda com atrações tradicionais, unindo o teatro, a dança, a música, fazendo um espetáculo realmente diferenciado. O Circo Espacial nasceu em 9 de agosto de 1985, estreou na cidade de Valinhos, e nós escolhemos a cidade de Valinhos por ser próxima à capital. Na verdade, minha luta foi muito grande no começo, porque como eu era muito jovem quando montei o circo, na verdade tinha 26 anos, então as pessoas sempre procuravam encontrar no circo o dono do circo, porque é uma tradição no mundo do circo, o circo ser administrado por homem. Então, quando eu comecei a administrar o circo, muitas vezes as pessoas não acreditavam que eu era a dona do circo, que eu administrava o circo, que eu cuidava do espetáculo, dirigia o espetáculo, fazia uma série de coisas, porque imaginava que por trás disso existia sempre um homem que ia chegar e que ia dar a ordem. E esse preconceito eu acho que, na verdade, porque todo o imaginário do público está voltado para o apresentador, que é o dono do circo, ou o domador, que é o dono do circo, aquela figura forte, masculina, porque como o circo ele exige que você seja atento a muitos detalhes, e não é fácil você viajar com 22 carretas, com 35 trailers, com uma companhia muito grande, com mais de 100 pessoas, então sempre imagina que tem um homem comandando por trás disso. E eu acho que o diferente do espacial é esse olhar feminino que nós temos, porque eu como mãe, como mulher, como esposa, como empresária, sempre tenho esse olhar com carinho, tanto com o artista, como com a administração em si. Eu acho que a gente tem um olhar mais dirigido, mais sensível, digamos assim. Eu acho que sonhar é preciso, né? Quando nós montamos o Circo Espacial, eu sonhava realmente ter um circo grande. E aí montamos já com esse espírito de um circo grande. O Espacial nasceu, na verdade, para ser um circo grande. E desde o primeiro momento, quando montamos o espetáculo do circo, que nascia em 85, ele já vinha com esse conceito de um espetáculo com ritmo, com várias atrações, né? Com o conceito já de um circo grande. O Circo Espacial atualmente tem uma aluna de 43 por 53, é uma aluna grande, uma das maiores do país, com capacidade de atender 3.000 espectadores, confortavelmente sentados no grande stand, que é um grande stand todo de cadeira de plástico, com uma estrutura de metal, alumínio. Quando começou, ele era um circo pequeno, bem pequeno mesmo, onde você levava todo o equipamento, tudo numa carreta só. Quer dizer, aí depois ele passou a circo médio e depois passou a circo grande. Quer dizer, nesses 25 anos, então, evoluiu muito. Há 20 anos atrás era arquibancada. E hoje nós temos uma estrutura bem diferente, né?
Antigamente tinha aquelas madeiras, aquelas tábuas. Hoje as pessoas não saem reclamando. Antigamente saía. Eles ainda acham que é arquibancada, que às vezes faz tempo que não vem ao circo. Quando eles vêm, eles ficam surpreendidos de ver o conforto que tem hoje, né? Que não tinha antigamente. E depois o circo foi evoluindo, foi trazendo, foi fazendo novas praças, viajando, foi aumentando o tamanho de lona, aumentando o material. O circo, assim como a sociedade, teve que evoluir, né? Então ele passou por várias fases difíceis economicamente. Então o circo, assim, ele veio acompanhando as mudanças tanto economicamente do país e culturalmente também, né? A sociedade mudou um pouco e o circo também acompanhou isso. E na parte artística teve bastante mudanças, desde de figurino, de música, de formas de apresentar o espetáculo. Então já teve locutor, agora não tem mais. Então o circo vai acompanhando essas mudanças. O Circo Espacial começou com uma nova proposta dentro do circo. E dentro dessa nova proposta ele se saiu muito bem. Teve uma espécie de vanguarda quando começou, por exemplo, que ninguém colocava dança com circo, ninguém queria fazer um espetáculo só com material humano. Então isso era uma coisa nova que nenhum circo no mundo tinha. O Espacial foi um dos que começaram, foi um dos pioneiros. Desde quando eu entrei aqui, a filosofia sempre foi a mesma, né? Modernidade, ser um circo moderno, em todos os sentidos, né? Moderno na estrutura, moderno no conceito de espetáculo, moderno na maneira de lidar com os artistas, moderno nos figurinos, na trilha sonora. E esse conceito, até hoje, acho que a filosofia da empresa ela se mantém nesse conceito, né? De tentar renovar sempre, né? Assim, eu acho que o circo tem sofrido grandes influências de circos europeus, do exterior, na verdade, né? Mas eu acho que mesmo assim o circo espacial, como outros do Brasil, conseguiu preservar bem o tradicional do circo, sabe? Eu acho que conseguiu misturar bem, deixar o espetáculo mais contemporâneo. Eu lembro que na minha época mesmo, quando eu era criança, tinha muitas mais famílias dentro do circo, muitas mais famílias de artistas e tal. Hoje em dia o circo tem dado mais oportunidade a pessoas de circo escola, que o diretor do espetáculo, no caso, vai lá ver que a pessoa tem um futuro, sabe? Promete alguma coisa para o circo de bom e acabou trazendo. Eu acho que a grande diferença é isso. O circo espacial está seguindo um padrão diferente, né? Ele está valorizando mais o jovem, mais o artista, o ser humano. Então eu acho que a diferença muito, porque antigamente tinha muita família. Os saberes circenses, eles são passados de geração em geração. Se você for procurar hoje na biblioteca, quantos livros são escritos a respeito do circo? São pouquíssimos, porque existia uma tradição oral de passar para pai e para filho todo o conhecimento que o circense tinha. Então, eu nasci aqui no Circo Espacial, minha família é tradicional de circo, eu sou a 4ª geração, mas não de malabares, né? Porque no circo é assim, você tem que seguir, entre aspas, a tradição da sua família. E minha família é tradicional em números aéreos, trapézio, tecido, lira. E desde pequena minha mãe tentou me educar nessa linha dos aéreos e tudo, mas eu tinha muito medo, eu não evoluía muito. Mas a partir do momento que chegou o Thiago, que é meu parceiro, ele veio de circo escola, isso que minha história acaba se tornando um pouco contraditória, porque eu aprendi com uma pessoa que veio de fora do circo. Eu aprendi com uma pessoa que veio de um circo escola. Então, o Thiago chegou gostando de malabares, a gente acabou se conhecendo e ele me ensinou. Foi ele que acabou me ensinando malabarismo. Eu não tinha referencial nenhum, que eu não sou de família tradicional circense nem nada. Então ela disse, não, põe o rapaz lá no picadeiro, vamos ver como ela se comporta. Foi muito engraçado porque me deram logo um papel de mulher para eu fazer. Então, quando eu tirei a roupa com esse físico, vestido de espartilho, porque ninguém esperava, eu fiz uma surpresa. Coloquei espartilho, coloquei meia cinta liga, tudo que eu roubei da minha esposa e coloquei em cena e fiz. Ela riu muito e falou pra mim, não, você não é engraçado, você é ridículo. E o palhaço, ele tem uma linha tênue entre ser ridículo e ser engraçado. Eu cheguei nessa linha, pra ela foi bom. Isso pra mim valeu como experiência e referência pra vida toda.
É muito gratificante quando você vê uma pessoa que não nasceu no circo, porque eu nasci aqui, que não nasceu de fora, que vem, ensaia, batalha, dá o seu melhor e vai conquistando o seu espaço. Eu, Marlene, Luiz, viajando com o Circo Espacial pelo Brasil todo, as pessoas pediam pra gente: eu gostaria de ser artista de circo. E a gente pensou, puxa vida, a gente podia dar uma oportunidade para essas pessoas fazer aula de circo, ser um artista de circo, sem ter nascido no circo, sem ter aquela quinta geração. E quando a gente resolveu mesclar essas duas uniões, que é o tradicional com o moderno, deu muito certo, que é a Academia Brasileira de Circo hoje. Em 2005, nós tivemos a oportunidade de montar uma lona fixa em São Paulo e montar a Academia Brasileira de Circo, que é a escola de circo do Circo Espacial. Porque como o Circo Espacial é um circo itinerante, está sempre mudando de cidade em cidade, então nós achamos que São Paulo seria o local ideal para se montar uma escola onde todos pudessem aprender a atividade circense, tanto para se tornar um profissional de circo, como se tornar alguém que pratica o circo como hobby, como atividade física. Ela já existe há 6 anos, montada por nós, o grupo do Circo Espacial, e hoje, em termos de circo, a escola é referência em São Paulo. O grande diferencial do Circo Espacial é que ele está sempre criando novos números e sempre dando oportunidades para novas pessoas. Você não precisa ser tradicional de circo para estar no picadeiro do Circo Espacial. Você precisa, sim, ter talento, né? Ter vontade e aí o Circo Espacial entra com os outros ingredientes. Eu sou uma pessoa itinerante por natureza, eu sempre brinco que eu não sou parede para ficar parada, que eu gosto sempre de estar viajando. Então, é um prazer muito grande quando você vai de uma cidade para outra e você, inclusive, gera o turismo local, porque muitas vezes quando o espacial chega numa cidade, as circos vizinhas vêm visitar o espetáculo, vêm conhecer, principalmente quando você tem uma campanha muito forte em televisão, que você abrange uma região grande, então as pessoas se deslocam para conhecer o espetáculo, acabam trazendo um tráfego turístico maior na cidade, porque ocupa os restaurantes, compro na cidade. Então, o circo sim é um polo gerador de turismo, né? E isso é importante para a gente também, porque você acaba estendendo um pouco mais o seu público, não só na cidade que você visita, mas também as cidades circo-vizinhas. O fato do circo ser itinerante dá uma sensação de liberdade, sim. A nossa rotina é um pouquinho diferente. As pessoas pensam que no circo não tem rotina, mas sim, a gente sempre tem uma rotina. A nossa rotina é mudar, né? Então é sempre mudando de cidades e tudo mais. Acho que a melhor parte da vida do circo é você mudar de cidade em cidade, conhecer novas culturas, ter a oportunidade de conhecer esse país, esse Brasil. E tem várias partes, assim. O circo é muito gostoso, que são 5 letras, mas são 5 letras que contagiam o público. Quem não gosta de um circo, quando você chega na cidade, vê o circo chega, o pessoal fica entusiasmado. Você sempre está indo atrás de, por exemplo, infraestrutura para o circo. É um desafio. Cada nova praça que o circo chega, cada nova cidade, novo local, sempre é um novo desafio. Eu acho que isso é uma ansiedade que fica com todo mundo que trabalha no circo, né? Como vai ser a próxima cidade? Por mais que a gente já tenha passado nela, cada vez é diferente, cada vez é única na cidade. Então, o público recebe de uma forma. Entendeu? Tem pessoas que não recebem muito bem, tem pessoas que recebem muito bem. Então, assim, essa característica e também de você decidir que caminho que o circo vai fazer, né? Então, querendo ou não, isso é uma certa liberdade. Por mais que hoje em dia é complicado, né, questão de custo, etc., cada vez maior para você mudar um circo,
Mas, de qualquer maneira, você está sempre com a opção de ir para outros lugares e conhecer culturas diferentes e tudo mais. O circo não é difícil, o circo cada cidade é uma surpresa que vai acontecendo. Como a gente troca muito de praça, que a gente fala, de local, então toda semana é um recomeço, né? Então, antes eu tinha trabalho fixo e agora sempre estou recomeçando. Então, muitas vezes, quando o Circo Espacial chega na cidade, ele desperta, né, nas pessoas a vontade de viajar com o circo, de ir embora, de se tornar um profissional de circo. Eu brinco muito sempre, quando vem nos procurar, eu pergunto o que você sabe fazer, quantas piruetas você dá, brincando com a pessoa. Mas não precisa ser só a parte artística. Muitas vezes, outros profissionais da manutenção, motorista, a parte de secretaria, né, pessoas que se encantam com o modo de você viver e quer se tornar um profissional de circo. Então, a recomendação que nós damos sempre assim, que seja maior de 18 anos, né, que já tenha alguma atividade relacionada com a itinerância, porque não adianta você dar a oportunidade de um profissional de viajar se ele não gosta de viajar, ou se ele tem problema de ter as coisas fora do lugar, né? O circense, ele tem sempre as suas coisas fora do lugar, então ele não pode ser uma pessoa estressada, tem que ser uma pessoa que se adapta em qualquer circunstância, seja uma pessoa fácil de lidar com as outras pessoas também, porque você vai viver num grupo. Então, a pessoa, para ter uma característica de viajar com o circo, ela tem que ser uma pessoa dinâmica, que saiba trabalhar com equipe, e aí começa toda a logística da mudança. Em torno de mais ou menos 50, 60 homens que trabalham o braçal para desmontar o circo, é muito serviço que deve ser feito. Aí tem o comando do capitão, que organiza todas essas cargas dentro das carretas, né? E, tem várias equipes que comandam, tem a parte elétrica, a parte de manutenção, tem a parte artística, tem a parte de desmontagem dos camarins, quer dizer, na verdade envolve muita gente, tem que estar todo mundo muito bem sincronizado para não perder os prazos, tanto de montagem como desmontagem, e até hoje na história do espacial, em 25 anos, nós nunca perdemos nenhuma estreia, graças a Deus. Pode montar em 3 dias, para montar em 3 dias monta. Pode montar em um dia e meio de monta. Pode montar é mais fácil, né? De montar é mais prático, para montar é que é mais trabalhoso. Então o capitão, ele comanda todo o circo em si, a montagem do circo em si, ele tem os empregados do circo e tem também os diaristas que ele contratam de fora para ajudar na montagem do circo. A gente desmonta o circo domingo à noite, segunda, de tarde já não tem mais nada. E aí a gente começa a montar na terça, para quinta-feira já tá de pé. Quinta-noite, sexta, meio-dia, estourando, já tá tudo pronto. Então, normalmente, como que as pessoas vivem no circo? Elas têm um horário um pouco diferente das pessoas da cidade, então é um pouco trocado, então as pessoas acordam um pouco mais tarde porque teve espetáculo à noite, então a adrenalina estava, né, alta do corpo, então vai dormir um pouco mais tarde, então já acorda um pouco mais tarde. Faz os seus afazeres e depois vai a parte de ensaios e à noite espetáculo. Antes de estrear um número, a pessoa tem o ensaio é mais intenso, o treinamento é mais forçado, e depois que estreia o número no picadeiro, a pessoa só faz uma manutenção, porque senão chega à noite para o espetáculo tá cansada. Eu ensaio todos os dias à tarde, porque eu faço faculdade de manhã, que tem que estudar também. E há muitas pessoas que ensaiam de manhã, à tarde. Por exemplo, eu faço tecido já há algum tempo. Então a gente ensaia 1 hora de tecido assim, só para fazer a manutenção, né? Para sempre manter, melhorar alguma coisinha. Agora, o ensaio, assim, de exercício físico, aeróbico, de musculação, esse treino, assim, é das 3 às 5, 2 horas, e mais a parte do tecido. Eu treino umas 3 horas por dia, 3 a 4, e assim vai indo. O mais importante no circo é o espírito de equipe. É você perceber que todas as pessoas são importantes quando realiza o seu trabalho, porque o circo depende tanto do empregado, braçal que bate uma estaca, que o artista que faz um número super perigoso. Todos têm que estar em sintonia perfeita. É que assim, aqui no circo a gente tem, vamos dizer, uma iniciação, né? Toda criança que nasce no circo sempre entra aos 4 anos, aos 5 anos mais ou menos. Mas entra fazendo coisas pequenas, entra dando uma volta no picadeiro no desfile final, com a família, coisas assim. O malabarista é um dos que mais ensaia no circo. Eu ensaio em média de 4, tem dias que eu ensaio até 5 horas por dia, dividido de manhã 2 horas, à tarde 2 horas, por aí.
Na verdade, no Circo Espacial a gente foi adquirindo alguns usos e costumes, né? Como é uma verdadeira cidade e moram várias pessoas, né? Várias famílias, então nós criamos algumas regras de convivência para poder viver bem e ter um respeito grande, ter uma individualidade. Assim, eu vejo o circo como uma mini cidade, porque aí tem, no caso, o dono do circo, que é o presidente, e aí tem toda essa burocracia, assim, eu vejo como uma mini cidade. Aqui em si, todos aqui é uma família, né? Aqui é onde todo mundo, um ajuda todo mundo. Se precisar de uma coisa, aqui todo mundo te ajuda. Porque aqui, eu acho que todos os circos têm que ser assim. E aqui em si é assim, né? Eu não sou tradicional, de família tradicional de circo. Eu vim para o circo, fui bancário 8 anos, vim para o circo, larguei tudo para me arriscar uma nova vida, uma nova profissão. E ingressei no circo. Então é um fato importantíssimo na minha vida, né? Vim solteiro, casei no circo, tenho uma filha hoje no circo, minha mulher trabalha no circo, enfim, construí uma família dentro do circo. É um fato assim muito marcante na minha vida. Uma das maiores curiosidades das pessoas é saber como as crianças estudam no circo. Então eu tenho 2 filhos, hoje a Jéssica tem 18 anos, o Roger tem 20, os 2 nasceram no circo. Eles sempre estudaram no circo, cresceram no circo e se tornaram artistas. Criança de circo estuda, inclusive criança de circo faz faculdade. Então hoje em dia as coisas mudaram um pouco também em relação a isso. Meu filho, Rod, ele tem 25 anos, ele tem a idade do Circo Espacial, nasceu no Circo Espacial. Ele estudou no Circo Espacial até um período da vida dele, depois ele teve que sair um tempo e depois ele voltou, terminou seus estudos e se formou em Direito. Mas hoje, para a alegria de todos, ele trabalha no circo. A minha filha, Liege, é equilibrista, também nasceu no Circo Espacial. E você vê, todos os jovens do circo têm essa coisa bacana que a gente conseguiu passar para essa nova geração, que é tanto unir os estudos quanto a arte. Então você vê, ela é equilibrista e faz direito. Então hoje eles fazem circo por opção, por amor. Eles têm uma escolha. Eles tanto são formados como faz circo, arte. É muito bacana. O circo para mim é uma escola. Cheguei no circo com meus filhos menores. Hoje cresceram aqui. E agradeço muito o circo ter passado por minha vida alguns anos atrás, né? Muitas pessoas que estão hoje aqui no circo trabalhando me viram crescer, então acabam sendo amigos, companheiros, então eu não consigo distinguir, tipo, amigos de colegas e coisas assim. Pra mim são todos meus parceiros, assim, todos, sem falar, aquele eu não gosto, sabe? Acho que todo mundo acabou virando um irmão, sabe? Uma coisa meio assim. O circo na minha vida, eu até me emociono porque foi uma escolha minha. Por mais de que eu tenha entrado com 4 anos, eu já tenho 24, poderia ter saído. Mas vai fazer sempre parte da minha vida. E é onde tudo que eu tenho eu devo ao circo, tudo que eu aprendi. E uma coisa muito legal do circo é o contato com a família. Então, todos os dias eu almoçava com os meus pais, todos os dias meu pai me levava à escola, me trazia. E isso, assim, é muito enriquecedor para a pessoa. E isso, eu agradeço tudo mesmo que eu tenho ao circo. Eu sou uma pessoa privilegiada por ter isso na minha vida, por fazer parte da minha vida e da minha família também. E assim, todo lugar que eu vou, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou artista circense, que eu sou contorcionista, que eu faço acrobacia. E não escondo isso de ninguém. Todo mundo conhece a Regiane do circo. Quando nós chegamos aqui, depois de uns 2 anos mais ou menos, eu me tornei bailarina. Depois eu me tornei trapezista. E até uma época do circo, eu fui o macaco do circo. Fiz aquele personagem que a pessoa se vestia de macaco. E daí a hora que a pessoa achava que era um gorila enorme, era eu. Na realidade, era uma mulher. O número que eu mais gosto de fazer é um número que eu não estou fazendo. Eu estou sem par. É a boneca de pano, que é um número assim que é meu primeiro número. Eu estreiei com 11 anos e eu sempre gostei muito de fazer. Eu fazia com meu irmão e assim, é um número que a repercussão que tinha era muito legal.
Então, assim, toda vez que eu vinha pra frente do circo, as pessoas perguntavam, você tem osso? Você é de verdade? Então, assim, eu sentia o trabalho ali, né? O reconhecimento das pessoas. Eu não acredito que era você desse tamanho naquela caixa, né? Então, isso era muito gostoso. Eu sinto um pouco de falta, assim, sinto saudades de fazer. Todo dia, antes de entrar, dá aquele friozinho na barriga, aquela expectativa se o público que está vendo vai gostar ou não. E não tem melhor hora do que a do aplauso, que é a hora do reconhecimento, que é ali onde você pensa, tudo valeu a pena ter ensaiado, me dedicado, a cada minuto que você se prepara, não só o corpo, mas a mente também. A melhor parte é a parte do aplauso. Então a recompensa do circo é cada vez que você tem espetáculo, que você ouve o aplauso, que o pessoal sai falando bem, que o pessoal fala que fazia tanto tempo que não via no circo, o porquê que ficou tanto tempo afastado de uma coisa que eles acham que era tão bonito, tão lindo, por que eles ficaram tanto tempo sem ver isso? Então você vê que o seu trabalho foi bem executado e que as pessoas vieram aqui, largaram seus lares, vieram e voltaram satisfeitos. Mas eu acho que a principal conquista de se fazer 25 anos é ter o reconhecimento do público, né? Ter o reconhecimento do público, da mídia. Eu acho que isso é a maior gratificação quando você faz um espetáculo e você vê que o público gosta, que acompanha, né? Tem gente que vem assistir o espetáculo 10, 15 vezes. Então você fala, para esse vale a pena você continuar fazendo o espetáculo. A melhor parte é a hora do aplauso, que é o elogio que a plateia passa para você. Você mostra um bom trabalho e a plateia responde. O aplauso, o grito, o berro, o bater de palmas. Isso não tem nada que pague nesse mundo e não inventaram uma palavra ainda para descrever a sensação que o artista tem quando você está cumprimentando o público no picadeiro e é recíproco. E nós já imaginávamos que 6 meses depois estaríamos fazendo a temporada em São Paulo, inaugurando um terreno que hoje já não existe mais, que é na Praça Santos Dumont. E depois disso a gente foi para o Anhembi, fazendo uma temporada também no início de 86, que é o santuário, digamos assim, o pátio oficial do circo em São Paulo era o Parque Anhembi, onde todas as grandes companhias nacionais e internacionais se apresentavam. E o Espacial, com 6 meses de idade, inaugurou esse pátio, esteve no Parque Anhembi. Foi muito importante para a gente, porque normalmente um circo demora 15, 20 anos para fazer essa trajetória. E o Espacial, com 6 meses, estreou na capital paulista com um grande espetáculo e foi destaque, inclusive, dos melhores meios de comunicação, tanto do jornal, televisão. Então o Espacial já nasceu com essa proposta de trazer, né, um espetáculo diferenciado. Depois disso, nós fizemos temporada no Brasil inteiro, uma temporada também no Rio de Janeiro, na Praça 11, em 86, que inclusive durante essa temporada do Rio de Janeiro, em 86, nós fizemos uma apresentação no Maracanã para 220 mil pessoas, que foi o único circo brasileiro a fazer esse feito, e para a gente muito importante, porque trabalhar num estádio lotado, gritando o nome do Circo Espacial, foi muito emocionante e gratificante. Eu acho que é um marco histórico. Posteriormente, nós viemos de volta para o interior do estado de São Paulo, gravamos uma novela para a Globo, que é a novela Cambalacho, que foi sucesso nacional, inclusive projetou o Espacial no Brasil inteiro, também internacionalmente. Nos anos seguintes fizemos várias temporadas nas principais capitais do Brasil, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte. Fizemos uma temporada maravilhosa também em 92 na capital nacional, em Brasília, e onde nós tivemos também um fato histórico que o presidente do Brasil, na ocasião, o Itamar Franco, visitou o Circo Espacial com 11 ministros, e isso valorizou muito a atividade circense no Brasil todo, homenageou o artista circense, valorizou a atividade, né? Foi muito importante essa projeção que o Espacial teve. Seguindo os outros anos, nós tivemos em várias capitais, de norte a sul, fizemos o Nordeste todo, recebemos destaque tanto da imprensa nacional como internacional,
como convite também para fazer vários festivais, né? O Espacial foi convidado para ir para Monte Carlo em 2 ocasiões, em 87 e 94, enfim, várias coisas. Quando eu pensei em fazer o espetáculo de 25 anos, na verdade eu fiz um roteiro e pedi tanto para a Margarete como para o Rico, que estão me ajudando a conceber esse espetáculo, que a gente fizesse uma homenagem ao circo, né? Desde a pré-história até a conquista espacial. Então nós começamos um pouco esse roteiro contando lá da pré-história a origem da clave de Malabares, né, que é aquele osso simbólico que usa, e passando um pouco pela China, pela Renascença, contando um pouco a história do circo ao longo desses últimos 5.000 anos, né, porque existem dados comprovando que o circo existe há 5.000 anos, então a gente foi comprovando isso através do enredo desse espetáculo, homenageando um pouco o artista mesmo, valorizando o próprio artista como o espetáculo de 25 anos. Resumir 25 anos de história de um circo com esse nome, com essa grandeza, é uma tarefa difícil, é complicado, mas é muito prazeroso. Eu conheço o Espacial há muito tempo, já frequentei a lona do Espacial como espectador por muito tempo e tive o prazer de ser convidado a fazer parte da produção de 25 anos na direção, na concepção artística geral da história. E quando eu entrei dentro dessa lona pela primeira vez para trabalhar, o nó na garganta ficou e não saiu mais. É muito mágico. E eu encontrei aqui um elenco muito forte, muito grande, muito cheio de vida, cercado de uma estrutura que funciona como uma engrenagem. Isso é importantíssimo, senão não rola. Então toda a engrenagem funcionou para que a gente extraísse de cada artista, de cada personagem que está dentro desse picadeiro, de cada técnico, de mim mesmo, de cada pessoa que está trabalhando nessa produção de 25 anos, o melhor. E com prazer, com sorriso, com vontade de fazer 2, 3 espetáculos por dia, às vezes um extra de manhã, mas o prazer é gigante, é muito bom estar embaixo dessa lona fazendo esse trabalho com o Circo Espacial. Eu estou agradecido. Para mim, a magia do circo é quando eu entro no circo e vejo uma criança olhando fixo para o picadeiro naquele momento que ela está se imaginando, vivendo aquele espetáculo, participando daquele espetáculo. Então, eu acho que não tem sensação mais linda, mais maravilhosa que você ver o sorriso daquela criança, a emoção. Eu acho que tanto para os pais que estão do lado dessa criança, que vai guardar essa imagem para o resto da vida, como para a gente que trabalhou, que construiu todo, de montar o circo, de montar o espetáculo, de acompanhar os ensaios. Quando você aquele sorriso, eu acho que é toda a recompensa, acho que isso que é a magia, é de você poder passar essa ilusão, o sonho. Acho que essa magia do circo nunca pode terminar, porque sempre existe uma criança que vai se emocionar, que vai sorrir, que vai ser feliz por uns instantes dentro do circo. Olha, o que eu acho assim de mais maravilhoso no circo é que a magia do circo nunca deixa de existir. Mais pessoas chegam, se apaixonam, mais pessoas adoram de ver o jeito que a gente vive. Então, se o Circo Espacial agora vai fazer 25 anos, que ele tenha mais pelo menos 25 de sucesso como ele teve até agora. É muito bom, ele tira por mim porque eu gosto muito de circo. Foi um lugar que parece que foi Deus, foi Deus que me colocou nesse lugar, que o circo é muito bom. O circo descrevo ele como tudo de bom, né? Você tem o seu dia de trabalho, como todos os outros lugares têm, mas aqui parece que é um trabalho completamente diferente, né? Diversão, você trabalhar para o público, para a criança. Então é um momento muito bom de nossas vidas, né, cara? Tanto para quem trabalha dentro do circo, para quem vem assistir o circo. E apreciar o circo com um novo olhar, né? Porque antigamente as pessoas viam o circo como uma arte suja, uma arte de rua. Isso mudou. Nós amamos o circo. Parabéns, Circo Espacial, pelos seus 25 anos. E uma mensagem, são tantas, é tão difícil deixar uma mensagem só, né? Mas eu gosto muito de uma frase, de uma campanha de uma emissora de televisão, receba o circo de braços abertos. E ele é a mãe de todas as artes. Esse é meu primeiro ano dentro do circo e dentro do Circo Espacial. Ainda bem que foi aqui, porque aqui eu estou aprendendo bastante também. E eu desejo que venham muitos anos, mais 25, mais 50, mais 100, que esse circo
continue sendo um marco dentro da arte no Brasil e no mundo, porque a arte do circo é totalmente diferente de tudo que eu já vi. Eu gostaria que as pessoas dessem mais valor ao circo. Que o circo é muito bacana, é uma escola. Às vezes as pessoas acham que é uma turma de desocupado, mas não é. São pessoas lindas, que trabalham, é um trabalho como qualquer um outro, né? A minha vida é o circo espacial. Eu faço o que posso e o que não posso e o que quero fazer pelo circo espacial. Eu acho que você que gosta de circo, prestigie o circo. Vá, leva o seu filho, o seu neto, venha ao circo. O circo é um espetáculo muito gostoso, é feito ao vivo, não tem corte, é um espetáculo muito delicioso de assistir. Bem, o significado, desde aquele sonho para o que tem do espacial hoje, para mim resume em amor, porque o circo é uma paixão. Quem está aqui no espacial sabe que todo mundo faz isso com amor mesmo. Foram muitas dificuldades, muitas alegrias, como qualquer amor. Você tem que ter, como vou dizer, perspicácia para continuar. Então acho que o que resume os 25 anos do circo espacial é o amor das pessoas pelo circo. Nunca deixem de prestigiar o circo, porque o artista faz isso com coração, com amor. Às vezes tem 3, 4 pessoas na plateia e a gente faz do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma empolgação. Nunca deixem de prestigiar, porque faz parte da vida da gente. É a vida da gente que a gente coloca no picadeiro para que as pessoas vejam o que a gente pode fazer de melhor. E isso não tem dinheiro que pague, não tem sensação palavra que explique essa sensação.